Olá, você já se viu numa situação tão difícil, tão complicada, que aparentemente se apresentava como algo insolúvel, difícil de se lidar, complicado ao extremo? Bom, numa hora como esta, quando não encontramos respostas, nos cabe um certo desespero, uma certa angústia. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que é possível ver de outra forma a mesma circunstância, que é possível acreditar para além do óbvio, que é possível se apoiar numa realidade que não seja aquela que enxergamos com os nossos olhos espirituais, nossos olhos carnais. Há uma realidade espiritual que se apresenta para nós no campo da fé. E eu quero então ler com você uma palavra de Deus e dar para você uma palavra de esperança. Você que está vivendo um momento difícil, cansado, afadigado, é uma palavra para te levantar. Não é uma palavra do Ilquias, mas uma palavra de Deus para o seu coração. Escute só o que diz a palavra do Senhor. Pelo menos há esperança para a árvore. Se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Olha que coisa maravilhosa. Esse é um texto registrado em Jó, capítulo 14, versos de 7 a 9, onde o Senhor nos chama a atenção para algo muito especial. Nos chama a atenção para o milagre, para aquilo que está além do natural. Normalmente, a esperança que morre em nós é a esperança que está alicerçada na promessa de alguém, que está alicerçada numa expectativa sua, pessoal, uma esperança que está alicerçada na circunstância e quando ela é alterada, a esperança morre junto. Mas a palavra nos mostra que a esperança que faz a diferença é a esperança que está ligada ao sobrenatural. Portanto, no campo da fé, se apresenta para nós uma alternativa. Não precisamos ficar dominados pela angústia, pelo desespero. Podemos mover ou nos movermos nesta terra, diante dos desafios, sejam eles pequenos, grandes, podemos nos mover por fé e com muita esperança. Mas talvez você diga, pastor, a minha situação, ela não tem mais jeito. Não há mais possibilidade de conserto, não há chance de renovo nesta área. Essa situação ela está resolvida, foi um ponto final. Veja só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que há esperança até para uma árvore que foi cortada e as suas raízes elas apodreceram, o seu caule também ficou velho, apodreceu. Em outras palavras, olhando o que estava ali sobre aquela árvore, ela era a instalação da morte. Mas a Bíblia diz que ao cheiro das águas, esta árvore que estava morta, ela volta à vida, ela ressuscita. A água aqui é simbolicamente a figura do toque de Deus, a figura da presença de Deus. Quando Deus está presente, quando Ele toca na nossa história, mesmo que haja uma morte instalada, seja essa morte uma morte simbólica, uma morte emocional, uma morte dos sonhos ou mesmo da esperança, como temos falado, esta morte ela dá lugar à vida. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Em outras palavras, ele pode ressuscitar o que aparentemente morreu. Ele pode chamar à existência, chamar à vida o que aparentemente está desfalecido, inanimado. Há esperança sim. Mesmo que você não consiga enxergar isto agora, pela fé, você pode começar a buscar e a clamar e a esperar em Deus, porque Deus pode devolver aquilo que roubaram de você. Eu conheço muitas histórias, algumas extremamente complicadas, que em princípio, humanamente falando, não havia qualquer tipo de solução. Não havia uma direção outra, não haviam alternativas. Mas ao toque de Deus, isso foi alterado. É óbvio que a árvore, quando cortada, ela perde o poder de vida. É óbvio que quando nós tivemos alguns cortes, algumas perdas na vida, o potencial de vida também é diminuído ou pode até acabar. Eu não sei o que você perdeu, não sei o que tiraram de você, o que roubaram de você, mas eu sei de um Deus que diz para você que é possível ainda ter esperança. Enche o seu coração de fé, deposite esta fé no altar de Cristo. Deposite esta fé diante do Cordeiro de Deus, que tem poder sobre a morte, inclusive, que tem poder sobre a vida.
um Deus que é Senhor de todas as coisas. Eu não sei se você está enfrentando uma situação no campo da saúde, no campo profissional, nos relacionamentos, se diz respeito ao seu ministério, sua relação com Deus. Não sei o que você está passando, mas a Bíblia diz que há esperança. Eu quero citar novamente parte desse texto que diz assim: se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. A Bíblia está cheia de histórias que mostram que um pouquinho de Deus sempre fez a diferença. Não precisa muita coisa, um toque do Senhor é o bastante para que muitas coisas que estão mortas ganhem vida. Você está chegando ao final de mais um ano, mas eu queria que você pudesse romper esses dias que se seguem até a entrada de 2011 com esperança, acreditando no melhor de Deus, mesmo que aparentemente você não consiga vislumbrar uma resposta a um Deus que no sobrenatural, um Deus que além das circunstâncias diz para você: acredite, ainda tem jeito, há esperança. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.